tema da aula é tabela periódica. Então, quando nós pegamos uma tabela periódica, a primeira coisa que nós temos que procurar é a legenda dela. No caso dessa daqui, é esse quadradinho. Normalmente a legenda é um quadradinho. Nesse quadradinho vai estar dispostas as informações da tabela. Então, no caso dessa tabela aqui apresentada, eu sei que o número que vem em cima, no meio, é o número atômico, quantidade de prótons. Depois eu tenho o símbolo do elemento químico, o nome do elemento químico e embaixo eu vou ter o peso atômico ou massa atômica, tá? A tabela periódica é a tabela onde estão organizados as informações sobre os elementos químicos que nós conhecemos. Até hoje são 118 elementos químicos. Se nós começarmos a prestar atenção, cada tabela ela tem cores diferentes. Por isso que é necessário a gente olhar a legenda, porque a cor não é um padrão. Tem tabela que é verde, tem tabela que vai colocar esses elementos em azul, tem tabela que vai colocar os elementos em branco. Então a gente precisa sempre estar olhando a legenda para saber o significado dessas cores. Por outro lado, uma coisa que é fixa, né? Quando a gente olha a tabela, a gente vê um monte de elemento químico e a gente fica meio perdido. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é olhar para o número atômico dos elementos. Se vocês analisarem, então aqui eu começo com o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico igual a 1. Se eu continuar na mesma linha horizontal até o final da tabela, eu vou achar o hélio, que tem número atômico igual a 2. Se eu voltar, eu vou ver o lítio, número atômico igual a 3. Depois eu tenho o berílio, número atômico 4. Depois eu continuo com o boro, número atômico 5, e assim sucessivamente. O que a gente começa a perceber? A lei periódica. Essa lei periódica foi relacionada por Henri Moseley em 1913, onde ele dizia que as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas. Quando eu falo funções periódicas, eu estou querendo dizer funções que se repetem, funções periódicas de seus números atômicos, ou seja, funções que se repetem de acordo com o número atômico. Então, toda a tabela periódica, os elementos vão estar organizados em ordem crescente de número atômico. Então, eu começo com 1, 2, aí eu vou para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, tá? O que seriam essas propriedades periódicas? As propriedades periódicas nós vamos estudar no próximo capítulo, mas adiantando, ó, vamos analisar esse gráfico. Vocês estão vendo que aqui eu tenho o número atômico dos elementos e uma determinada propriedade. A gente vê que quando a gente chega num determinado elemento químico, essas propriedades começam a se repetir. Então a gente vê que essas propriedades vão ser aumentando aqui essa determinada propriedade até chegar no elemento de número atômico igual a 10, que é o neônio. A partir do neônio vai começar o sódio, 11, e vai aumentando novamente. Ou seja, essas propriedades elas vão se repetindo em função do número atômico. Então é o número atômico aí que organiza os elementos, um dos critérios de organização dos elementos na tabela periódica. Continuando. Outro critério que a gente tem de organização é o que nós chamamos de períodos e grupos ou famílias da tabela periódica. Os grupos e as famílias, eu tenho um total de 18 grupos ou famílias, e os grupos estão relacionados justamente com as colunas. Então eu tenho, primeira, segunda, terceira, até a 18ª coluna. Cada coluna representa um grupo de elementos químicos ou uma família de elementos químicos. Normalmente, quando a gente está trabalhando com grupo ou família, a gente coloca, ou nas tabelas, né, tem um número em cima de cada coluna, de cada grupo. Esse número é justamente o número da família, tá? Então, eu tenho família 1, família 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até a família 18. Às vezes, tem tabela que vocês vão ver
família 1A, 2A, aí começa 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B, 13, aí eu começo assim, 13 é 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A, 18, 8A. Então, eu tenho dois grupos de famílias. As famílias do grupo A, que correspondem às colunas 1 e 2, e as colunas que vão da 13ª até a 18ª, grupo A, e eu tenho as famílias ou colunas do grupo B, que vai do grupo da família ou da coluna 3 até a 12, tá? E os períodos? Os períodos são ao todo 7 períodos. Tem tabela que coloca o númerozinho do período aqui, tem tabela que não, isso não é uma regra. Então, se eu fosse colocar aqui, seria o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período, tá? Os períodos correspondem às linhas horizontais da tabela. Aí vocês vão ver, e essas duas linhas aqui? Então, seria o oitavo e o nono período? Não. Esses elementos aqui de baixo, vocês estão vendo aqui um espaço branco no sexto período. Está escrito aqui 57 a 71. Corresponde aos elementos de número atômico 57, que é o lantânio, até o número atômico, o elemento lutécio de número atômico 71. Então, esses elementos aqui da primeira linha aqui de baixo, eles estariam no sexto período. Por outro lado, o elemento 89 até o 103, ou seja, o 89 é o actínio e até o 103, que é o laurêncio, eles estariam no sétimo período, tá? Esses dois períodos, eles recebem um nome específico. Para esses elementos aqui, então, quando eu falo o lantânio, como o lantânio é o primeiro elemento, a gente fala a série dos lantanídeos. E aqui eu tenho o actínio, no sétimo período, a gente fala os elementos da série dos actinídeos, tá? Por que que esses grupos, essas duas séries são colocadas aqui embaixo? Por uma questão estética, que a tabela ia ficar muito larga, apenas isso. Então, eu tenho organização de tabela periódica, ordem crescente de número atômico, todos os elementos são colocados nessa ordem, e eu posso ter linhas horizontais, correspondem aos períodos, ao todo são 7 períodos, e as colunas correspondem aos grupos ou famílias, ao todo são 18 famílias, divididas em famílias do grupo A e famílias do grupo B. Algumas famílias, então a gente vai começar a estudar as famílias agora, os períodos. Algumas famílias da tabela periódica, elas recebem nomes específicos, que são elas: a família 1, que é a família dos metais alcalinos, a família 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos, depois eu vou ter a família 16, que é a família dos calcogênios, a 17, a família dos halogênios, e a família 18, 8A ou 0, que é a família dos gases nobres, tá? Os demais aqui, que foram colocados, a família 13, 14 e 15, nos livros didáticos ou exercício ou qualquer material, às vezes coloca o nome do primeiro elemento dessa família. Então, seria a família do boro, porque o elemento boro é o primeiro elemento químico da família 13. Aqui, elemento família do carbono, porque o carbono é o primeiro elemento da família 14. Família do nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro elemento da família 15. Mas isso não tem necessidade alguma. Agora, a família 1, família 2, 16, 17 e 18, a gente tem que saber o nome, porque às vezes ela não vai se referir com o número da família, e sim pelo nome da família, tá? Aqui fica bem claro que a gente tem dois grupos de família, ó, 1 ou 1A, 2 ou 2A. Essa nomenclatura de um número no letra é uma nomenclatura antiga, mas ainda é muito usada didaticamente, tá? Então, aqui eu tenho família 13, 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A, 18 é 8A ou 0. A família dos elementos do grupo A, esses elementos são chamados de elementos representativos. Por que que eles têm esse nome?
Porque na maioria das substâncias químicas encontradas na natureza, a gente vai ter um desses elementos envolvidos, ligados aí. Então, eles representam a maioria dos compostos naturais. Agora, os elementos do grupo B, que vai do 3 à família 12, que seria 3 ou 3B, 4 ou 4B, 5 ou 5B, 6 ou 6B, assim vai. Só que aqui vocês estão vendo, ó, quando chega na família 8, é 8, 8B, 9, 8B, 10, 8B. 11, 1B, 12, 2B. Aqui, o grupo da família B é chamado de elementos de transição. Esse nome transição está relacionado com a última camada eletrônica deles, com os elétrons dessa última camada, que eles ficam transitando de uma camada para outra, por isso que é chamado de transição, tá? Antes da gente continuar estudando as famílias, a gente precisa relembrar um pouquinho de distribuição eletrônica e camada de valência. Então, vamos lá, vou pegar um elemento químico, deixa eu ver, magnésio. O magnésio tem número atômico igual a 12. Lembra que para um átomo a quantidade de prótons, que corresponde ao número atômico, é igual à quantidade de elétrons. Então eu teria que distribuir 12 elétrons para o magnésio. Fazendo a distribuição para aquele diagrama de ordem de energia que vocês devem sempre acompanhar, pode consultar, que está na tabela periódica de vocês, né? Ou se você não tiver com a tabela periódica aí, também está no livro didático, para você saber a ordem de energia dos níveis e subníveis. Então eu começo, ó, com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O que significa essa distribuição? Primeiro, vamos fazer uma legendinha. O que é esse número que eu coloco na frente? Essa letrinha que eu coloco do lado e esse número que eu coloco aqui em cima. O número de cima corresponde à quantidade de elétrons que eu tenho naquele subnível. Então, aqui é a quantidade de elétrons. Lembra que os subníveis, eles são as letras. Então, S corresponde a um subnível. Cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons que pode ser colocado. Então, no subnível S são 2 elétrons, subnível P 6 elétrons, subnível D no máximo 10 elétrons e subnível F no máximo 14 elétrons. E esse número que eu tenho aqui na frente, ele corresponde ao nível ou camada eletrônica em que esse elétron e esse subnível se encontram, tá? E o que é camada de valência? A camada de valência está relacionada com a camada, o nível de energia, onde as coisas acontecem no átomo, onde quando a gente estiver estudando as ligações químicas, as reações químicas, é onde que acontecem as transformações. Como que a gente identifica a camada de valência? A camada de valência é a camada mais energética, ou eu também posso falar que é a camada de maior energia. Então, aqui no caso do magnésio, eu tenho camada 1, camada 2, camada 3. Qual é a maior camada? A camada 3. Então, essa daqui é a camada de valência, tá? Ah, tem 12 elétrons mesmo no magnésio? Então, aqui, ó, 2 com 2, 4 com mais 6, 10, 11, 12. Então, aqui no caso, a camada de valência do magnésio é 3s2. Então, aqui eu sei que eu tenho 2 elétrons na camada de valência do magnésio. Eu acho que deu para recordar, né? Então, agora a gente vai começar a estudar as famílias, grupos ou famílias. Por que nós temos elementos químicos, né, que estão no grupo A? O que tem nesses elementos, na estrutura desses elementos químicos que os colocam nas famílias do grupo A? Então, aqui, ó, eu peguei o lítio. O lítio tem número atômico igual a 3. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica desses 3 elétrons. Então, fica, ó, 1s, 2, 2s, 1. 2 mais 1, 3 elétrons distribuir. Vou fazer a distribuição
eletrônica do alumínio, 13 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vejam que até aqui eu coloquei a distribuição eletrônica do magnésio, que eram 12 elétrons. Eu tenho 13, então eu preciso colocar mais um. Vou para o próximo subnível do nível, que é 3p, no caso 1. Quando eu olho a camada de valência de cada um desses átomos, então vamos lá para o lítio. Camada de valência, maior camada é a camada 2, tá aqui. Alumínio, camada de valência, a maior camada é a camada 3. Então, eu vou pegar todos os subníveis da camada 3. O que eu verifico? Que quando eu faço a distribuição eletrônica e o subnível mais energético é o S, ou o subnível mais energético for o P, então eu estou trabalhando com famílias do grupo A. Então, aqui, ó, todos os elementos que estão na família 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 e 8A, ou 13 a 18, a distribuição eletrônica deles vão ter como subníveis mais energéticos. Então, aqui, ó, subníveis mais energéticos. São subníveis S ou P. Distribuição vai terminar em um desses dois subníveis. Por isso que eu classifico o elemento como um elemento representativo, né? Lembrando que a família A são os elementos representativos. E da família B? Então, aqui eu peguei o titânio, tá? Que tem 22 elétrons, e o lantânio, que tem 57 elétrons. Então, vou fazer a distribuição do titânio. O titânio vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Cuidado, aqui é 4s2. Por isso que a gente fala para vocês estarem sempre acompanhando, consultando aí na tabela periódica de vocês a ordem de energia a ser preenchido os elétrons, a ser distribuído os elétrons. Então, até aqui, ó, eu coloquei 2 mais 2, 4, com 6, 10. 12, 12 com mais 6, 18, 19, 20, 21, 22, tá? O lantânio. O lantânio vai demorar um pouquinho, então vamos fazer a distribuição até chegar na distribuição do titânio. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Então, até aqui, até o 4s2 são 20 elétrons. Ó, 2 mais 2, 4, com 6, 10. 12, 18, 19, 20, 30. Ainda faltam 27. Depois, 4p6, 5s2, 4d10. Vamos ver o que eu já coloquei aqui? Então, eu tenho aqui, ó, até aqui, 20, 36, 37, 38, com mais 10, 48. 48, agora é o 5p6. 48 com mais 6 vai dar 54, certo? 54 para 57 faltam 3, então aqui seria o 4F3. Então, vamos só conferir. Então, ó, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20, 30, 36, 38, 48. 48 com mais 6 vai dar 54, 54 com mais 3, 57. O que a gente vai analisar? Na hora que a gente vai ver o subnível mais energético, o que eu vejo? Ó, o subnível para o titânio, subnível D,
e no caso do lantânio, o subnível F. Então, quando eu tenho na distribuição, quando eu faço a distribuição eletrônica e vejo que os subníveis mais energéticos, então aqui ó, subníveis mais energéticos forem o subnível D ou o subnível F, eu vou estar trabalhando com o quê? Com elementos que se encontram no grupo B da tabela periódica. Aí, o que eu tenho? Eu tenho dois grupos de elementos de transição, que são os elementos do grupo B. Eu tenho os elementos de transição externa, que são aqueles que terminam em D. Então, terminou em D, é transição externa. Isso daqui é uma nomenclatura relacionada com essa questão dos elétrons ficarem aqui finais indo e vindo para um determinado subnível, mas no ensino médio a gente não se aprofunda nisso, tá? E se terminar em F, o elemento vai ser de transição interna. Então, os elementos da família D, B, né? A distribuição termina em D ou F. Agora a gente vai analisar os elementos que estão no mesmo grupo ou numa mesma família da tabela periódica. Já adianto que elementos da mesma família, eles possuem características químicas e físicas semelhantes. Mas por quê? Vamos analisar aqui a camada de valência de cada um desses elementos. Então, eu vou começar com o berílio, fazendo a distribuição eletrônica desses 4 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2. Fazendo o magnésio dos elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E vou fazer do cálcio 20 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, na hora que eu vou fazer essa análise, o que eu verifico? Então, camada de valência do berílio. Camada de valência do berílio é 2s2. Quantos elétrons eu tenho? 2 elétrons. Se a gente for analisar, prestem atenção, o número de elétrons aqui corresponde à família que o elemento está. Isso somente para os elementos representativos do grupo A. Então, essa família é família 2, terminou em subnível S, a gente sabe que é família 2A, também chamada de família 2. Vou analisar a camada de valência do magnésio. Lembrando que a camada de valência é a maior camada, que é a camada mais energética. Então, aqui, ó, 3s2. Quantos elétrons eu tenho de valência? 2 elétrons. Terminou em S, família 2A ou 2. E analisando a camada de valência do cálcio, maior camada é a camada 4. Então, que seria 4s2. Eu tenho 2 elétrons, terminou em S, família A, então 2A ou 2. Então, por que esses elementos todos estão na família 2? Está aqui, ó, berílio, magnésio e cálcio. Por quê? Todos eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. No caso do berílio, 2 elétrons. 2 elétrons, família 2. Magnésio, 2 elétrons na camada de valência, família 2. Cálcio, 2 elétrons na camada de valência, família 2. Se eu fizesse a distribuição para o estrôncio, para o bário, para o rádio, eu ia ver a mesma característica. Então, os elementos químicos que estão no mesmo grupo ou na mesma família é porque eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos pegar aqui
outra família para a gente verificar. A família 13. Então, a gente vai pegar o elemento boro, o alumínio e o galho para fazer essa análise, tá? Então, fazendo a distribuição do boro. 1s2, 2s2, 2p1, 5 elétrons. Do alumínio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. E do galho, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, até aqui deram 18 elétrons. 4s2 deu 20. 3d10 deu 30. 4p1, 31. Fazendo análise da camada de valência. Então, a camada de valência aqui do berílio, maior camada é a camada 2. Eu vou pegar todos os subníveis da camada 2. Quantos elétrons eu tenho? 2 mais 1, 3. Terminou em P, família 3A. Alumínio, camada de valência, é a terceira. Então, pego todos os subníveis. Quantos elétrons? 2 mais 1, 3. Terminou em P, grupo A, 3A. Galho, camada de valência, camada 4, a maior camada. Eu vou pegar todos os subníveis, então é 4s e 4p. Quantos elétrons? 2 mais 1, 3. Terminou em P, família A. Então aqui, por que esses elementos estão na família 13? Porque todos eles têm 3 elétrons na última camada. Mas aqui a família 13 também é chamada de 13 ou família 3A. Então aqui está explicado porque eles estão na mesma família. Então, o que a gente deduz, né, confirmando que elementos que estão na mesma família da tabela periódica possuem características químicas e semelhantes, características químicas e físicas semelhantes devido à quantidade de elétrons na última camada, que vai corresponder, no caso do grupo A, ao número da família, tá? Vamos agora analisar o caso do hidrogênio. O caso do hidrogênio, fazer a distribuição eletrônica aqui do hidrogênio. 1 elétron, 1s1. Lítio, 3 elétrons, 1s2, 2s1. Então, eu estou pegando aqui os elementos que a princípio estariam na família 1. E o sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Na hora que eu vou analisar a camada de valência, ó, hidrogênio tem 1 elétron, terminou em S, seria 1A. O lítio tem camada de valência 2, 1 elétron, terminou em S, família A. E eu tenho o sódio, que é a camada 3, 1 elétron, terminou em S, família A. Então, o que aconteceria aqui? Pela análise, a gente falaria que lítio e sódio estão na mesma família, todos os três estariam na mesma família porque todos têm um elétron na última camada. Porém, para o hidrogênio, isso aqui não é verdade. Por quê? Nós vamos estudar mais para frente, mas o lítio, o sódio e os demais metais alcalinos, que são os elementos dessa família, a tendência deles, quando eles vão fazer uma reação química, é eles perderem esse 1 elétron da última camada e ficar com a camada anterior completa, né? Então, a camada anterior do lítio, qual camada? Camada 1. Camada 1, quando ela fica completa, ela tem no máximo 2 elétrons, porque o subnível S comporta 2 elétrons. O sódio, quando o sódio perde esse elétron da última camada, a camada anterior passa a ser a camada 2, que no máximo, com subníveis SP, são 8 elétrons, então ela fica completa.
Agora, no caso do hidrogênio, se ele perder esse elétron, que é o único que ele tem, ele vai ficar sem elétron. E essa característica não é igual a características dos demais elementos dessa família. E essa característica só é válida, só aparece para o hidrogênio. Em nenhum outro elemento da tabela periódica isso acontece. Então, o hidrogênio, ele é o único elemento que não possui família ou grupo. Ele só é colocado ali sobre a família 1A porque a tabela está organizada em ordem crescente de número atômico, então o primeiro elemento é o elemento 1, que é o hidrogênio. Mas ele não possui família, porque as características físicas e químicas do hidrogênio são únicas, são só dele, tá? Então o hidrogênio não pertence à família 1A, nem a qualquer outra. Caso dos gases nobres. Os gases nobres são os elementos que estão na família 18, também pode ser chamada de 8A ou família 0, tá? Vamos ver o caso do hélio, fazer a distribuição do hélio, 1s2. Do neônio, 1s2, 2s2, 2p6. Do argônio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 elétrons. Analisando a camada de valência, hélio, 1s2, neônio, 2s2 e 2p6, argônio, 3s2 e 3p6. Se a gente for usar aquele critério para ver o número da família, então a gente vê aqui no caso do neônio, 2 elétrons com mais 6 dá 8. Terminou em P, família 8A. Que eu falei, a gente já viu aqui que a família também 18. No caso do argônio, 2 elétrons mais 6 elétrons, família 8, terminou em P, família 8A. Se a gente for analisar o caso do hélio, seria a família 2A, mas o hélio está na família 8A, como vocês estão vendo aqui. Por que que isso acontece? Se eu pegar do neônio, que é o elemento de número atômico 10, até o ganesônio, que é o elemento de número atômico 118, todos eles aqui, na camada de valência, tem 8 elétrons. O hélio é o único que na camada de valência tem apenas 2 elétrons. Então, por que que o hélio é colocado nessa família? Né? Também é chamado de gás nobre. Por causa de uma outra característica. Todos eles têm a camada de valência deles completa. Então, o que caracteriza os gases nobres é terem camada de valência ou nível de valência completo. Como assim completo? Eu não consigo mais colocar elétrons ali, tá cheio. Como assim? Por causa do hélio. S, 1s, é o subnível, o único subnível que ele tem. S comporta no máximo 2 elétrons, ó, completo. Neônio, camada de valência, 2s, 2p. S no máximo 2 elétrons e P no máximo 6 elétrons, completo. Argônio, camada de valência, 3s2, 3p6. 3s2 completo, o p6 completo. Então, a característica dos gases nobres é terem camada de valência eletrônica completa. Todos têm 8 elétrons, com exceção do hélio, mas também está completo, que são 2 elétrons. Agora a gente vai analisar a questão dos períodos. Por que que os elementos podem estar agrupados no mesmo período? Qual que é o critério? Lembrando que o período correspondem às linhas horizontais, ao todo são 7. Vamos fazer a distribuição do boro? A gente faz a distribuição de todos os elementos desse período. Então, boro 1s2, são 5 elétrons a serem distribuídos. 2s2, 2p1. Carbono 1s2, 2s2, 2p6. Opa, o carbono aqui não é 6, né? São 4, 5, 6. Então, 2p2.
Nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. Vocês estão percebendo que, ó, no boro, aqui o subnível P, 2p, 1 elétron. Depois para o carbono eu vou acrescentar mais um. Nitrogênio, mais um. Porque ó, o número atômico vai aumentando de 1 em 1. 5 mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8 e assim sucessivamente. Então aqui a distribuição do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. Flúor, 1s2, 2s2, 2p5. E agora a última camada completa, o neônio que está na família dos gases nobres. Então 1s2, 2s2, 2p6. Se eu for analisar aqui, no caso de cada um, quantas camadas energéticas tem preenchida com elétrons? Então no boro, camada 1 e camada 2, então são duas camadas. Carbono, duas camadas. Se eu for pegar do oxigênio ao neônio, duas camadas. Se eu for pegar aqui do nitrogênio, camada 1, camada 2, duas camadas. Então, qual o período que eles se encontram? Eles se encontram no segundo período da tabela periódica, segunda linha na horizontal, porque todos têm duas camadas. Então, os períodos estão relacionados, o período está relacionado com as camadas eletrônicas preenchidas com elétrons. Então, se está no quinto período, significa que tem 6 camadas eletrônicas. Se está no sexto período, 6 camadas eletrônicas preenchidas. Está no quarto período, 4 camadas eletrônicas preenchidas. E para a gente terminar, aqui a gente tem um apanhado geral do que a gente estudou, tirando aqui as propriedades periódicas que vai ficar para o próximo capítulo, tá? Então a gente estudou a divisão da tabela, a organização dela, a organização por número atômico aumenta de 1 em 1, ordem crescente de número atômico. Nós temos os períodos, que são as 7 linhas horizontais, e está relacionado com as camadas eletrônicas preenchidas, e nós temos as famílias, que são um total de 18 famílias, que está relacionado com a camada de valência, ou seja, a quantidade de elétrons da camada de valência. Está relacionado às famílias com as propriedades físicas e químicas dos elementos. Mesma família, propriedade química e física semelhante. Separado aqui está o hidrogênio. Ó. O hidrogênio é um caso peculiar. Ele não se encaixa em nenhuma característica semelhante com outros elementos químicos. Então, ele é o único que não tem família. Por isso que ele coloca aqui, não é um metal alcalino. Lembrando que os metais alcalinos correspondem à primeira família ou grupo da tabela periódica. Família ou grupo está relacionado com as colunas. Aí nós temos os metais, que são a maioria dos elementos químicos. Os metais têm características de serem sólidos à temperatura ambiente. A gente tem um único metal que é líquido, que é o mercúrio. Eles apresentam brilho metálico. Eles tilintam, quando você faz um estalinho assim, faz aquele barulhinho característico de metal. Eles são maleáveis. Maleáveis que eles podem ser moldados. Aqui não está presente, mas eles são dúcteis que você pode fazer. Ah, tá aqui, ó. Eles são dúcteis onde você pode fazer fios e são ótimos condutores, tanto de calor quanto de corrente elétrica ou eletricidade, tá? Depois a gente tem esse pequeno grupo aqui, que são os ametais. Ametais são aqueles elementos químicos que não são metais. Características todas contrárias dos metais. Eles não apresentam brilho, eles são maus condutores, tanto de calor quanto de corrente elétrica, e eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos da natureza, sólido, líquido e gasoso. Depois nós temos aqui em amarelo os gases nobres, né? Os gases nobres têm esse nome porque eles se encontram no estado físico gasoso, eles têm baixa reatividade química. O que significa isso? Significa que eles pouco reagem ou interagem com os outros elementos químicos da tabela para formar substâncias. Então, e alguns praticamente não interagem, então são chamados de inertes. Outras divisões, né?
da tabela periódica. A gente tem os elementos representativos, que são aqueles que a distribuição eletrônica vai terminar ou no subnível S ou no subnível P. Então, aí eu tenho os metais alcalinos, que vão terminar no subnível S com um elétron, os alcalinos terrosos S com 2 elétrons, aí eu tenho o boro, carbono, nitrogênio, calcogênio e halogênios que vão terminar com subnível P. Cada um com uma quantidade de elétrons aí final. Então, aí seria 1 do boro até 5 dos halogênios. E eu tenho os elementos da família B, que são os elementos de transição. E a gente tem os de transição externa, que o subnível mais energético é o D. E os de transição interna, que o subnível mais energético é o F. É isso.